Vamos ver aqui em poucas palavras como vencer a morte. Há aí um ditado conhecido que não há solução para a morte. Há solução para tudo, menos para a morte. Isso é um ditado popular bem conhecido. Mas eu quero que você saiba que existe vitória sobre a morte. Existe um jeito para a morte. E só há um que pode nos dar a vitória sobre a morte: Jesus Cristo. Da mesma forma que você não fez por merecer morrer, você também não faz por merecer viver. Você então não escolheu nascer. Você não teve escolha. Alguém fez essa escolha por você. Essa mesma lógica se aplica ao pecado e à morte. Ninguém escolheu morrer. A não ser lá atrás, quando Adão sim escolheu. Ele escolheu comer daquele fruto. E com o resultado, consequência daquele fruto, a palavra se cumpriu. Ele teve que morrer. E essa morte entrou a todos os homens. E a morte então reinou. Por que reinou? Porque agora a morte foi vencida, quando o Filho de Deus foi manifestado. A morte então reinou de Adão até Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés representa a lei, aonde a morte tem todo o domínio e poder. O grande poder da morte estava sobre a lei, a qual ninguém podia cumprir. E então Cristo veio para vencer, e ele então venceu a morte, quando ele se fez carne, e ali naquela cruz ele pagou o alto preço. Em Cristo, todos nós que o recebemos, todos nós que cremos nele, que recebemos essa graça, essa fé, nós então somos vitoriosos sobre a morte, conforme está escrito. Se através da ofensa de um, o pecado abundou, através da justiça de um, superabundou a graça. De maneira que agora nós vivemos em vida por um só, reinamos em vida por um só. E o que significa tudo isso? A nossa vitória em Cristo Jesus. Quem nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem os anjos, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse novo pacto, a nova aliança, não coloca condição a homem algum, mas é o próprio Deus que anunciou salvação. Esse mesmo Deus veio realizar a salvação. E essa salvação é pela graça, através da fé. E essa fé não vem de homem algum, mas é vinda do próprio Deus como o dom, o qual dom é operar, reproduzir Cristo em mim, Cristo em você. Se Cristo está em mim, então eu estou vitorioso sobre a morte. Não vivo mais a morte, não vivo mais a carne, mas Cristo vive em mim. Essa é a grande vitória sobre o pecado e sobre a morte. A vida em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Ele disse em João 5, a partir do versículo 25, 26, que a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão. Aí está a ressurreição dos santos, ouvir a voz do Filho de Deus. Se você ouvir a voz de Cristo hoje, não endureça o coração, mas então receba o milagre da vida. A vida eterna está em um só, Cristo Jesus. E essa vida é transferida, esta vida é emanada pelo Santo Espírito. Esse Espírito então vem e começa a fazer morada, e o propósito é que isso continue para alcançar todo aquele que o Pai elegeu para essa obra, para esse evangelho da salvação, para receber essas boas novas. Que Deus te abençoe, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.